Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus, glorioso, Deus eterno, Deus todo-poderoso, agradecemos muito por essa oportunidade, mais uma oportunidade rica de estarmos propagando as riquezas insondáveis do reino de Deus. Nós agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, procurando a expansão do teu reino e visando a tua glória. Abençoe a minha vida, que eu possa falar pelo poder do Espírito no coração dos ouvintes, causando impacto, salvação e santificação. Oramos agradecidos em nome e por amor do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. No Evangelho de Mateus, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 16, dos versículos 13 a 17, diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E nessa passagem nós encontramos uma grande pergunta espiritual: quem é Jesus? As pessoas certamente estavam fazendo essa pergunta. Quem é esse? Será o filho do carpinteiro? Seria apenas um precursor do Messias? Será mais um dos profetas? Será João Batista redivivo que reencarnou em Jesus? Será um grande homem que trouxe um exemplo de conduta moral que deve ser seguido? Estas eram as constantes perguntas que pairavam na cabeça daquelas pessoas. E essa passagem ela tem como principal objetivo responder a essa pergunta. Quem é esse? Há uma clara relação dessa passagem com a passagem anterior. A passagem anterior trata-se de um escriba e outro dos discípulos que queriam seguir a Jesus. E Jesus mostra que há um custo para segui-lo, porque os que assim procederem devem estar dispostos a abrir mão das relações humanas que lhes são mais queridas, inclusive as familiares, e passar por provações, tribulações, tempestades, como estas que os discípulos passaram. Assim podemos entender que esta passagem é uma ilustração da passagem anterior. O milagre aqui registrado e que tem o propósito de revelar a natureza do Messias, a natureza da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeitamente Deus, ele é perfeitamente homem. Então há uma ligação entre a passagem anterior, que o Senhor Jesus disse que aqueles que quiserem segui-lo devem trilhar o caminho da dificuldade, o caminho da tempestade, o caminho do deserto. Ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, duas naturezas iguais em poder e glória. Alguns podem estranhar como pode uma grande tempestade acontecer num lago que não era tão grande assim. O lago de Genezaré, ele tinha mais ou menos 20 quilômetros de comprimento por 12 de largura. O que explica é a localização geográfica que esse lago se encontra. Ele situa-se 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas muito altas, e segundo os geólogos, aconteciam situações muito perigosas e um vento quente chamado siroco, provindo do deserto, causava esse tipo de agitação. Então vamos considerar essa passagem tão preciosa sobre o tema quem é esse? Em primeiro lugar, eu vou considerar com os ouvintes, com base nos versículos 24 e 25, o perigo que aconteceu no mar da Galileia. Em segundo lugar, com base nos versículos 26,
o grande livramento ou milagre de Jesus. E em terceiro lugar, finalmente, no versículo 27, nós temos a reação dos discípulos diante de tão grande milagre. Versículo 23, nós lemos: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Haviam mais barcos com outros discípulos. E isso sugere que era um barco pequeno, normal de pesca, e que os outros discípulos precisavam pegar outro barco na travessia. Não coube todo mundo. Não cabia todo mundo naquele barco. No versículo 24, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Grande tempestade aqui é sismos, no grego, que deriva da palavra sismógrafos, aqueles abalos sísmicos, aqueles terremotos. Marcos 4,37, na passagem paralela, e Lucas 8,23, nos mostra que a situação era muito grave. E apesar da experiência de pesca dos discípulos, eles ficaram aturdidos. Ficaram pasmados, atônitos mesmo. E Jesus dormia calmamente. Única passagem que nós vemos Jesus dormindo calmamente. Todo mundo apavorado e Jesus tranquilamente dormia. Cansado, as duas naturezas ali que não podemos compreender, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Por um lado, cansadíssimo a ponto de não acordar com tamanha tempestade. Por outro lado, tranquilo, como se a tempestade fosse um pouquinho d'água vindo da própria mão de Deus, nada fugindo ao seu controle e fazendo tudo para a honra, glória do seu nome e louvor dos seus atributos. Marcos 4,38 sugere que os discípulos achavam que Jesus estava mais interessado em dormir, em descansar, do que preocupado com o que poderia acontecer com eles. Nós temos a imagem de Jesus dormindo confiante e os discípulos desconfiados. Esse é o contraste que nós temos aqui. Jesus confiante, tranquilo, e os discípulos desconfiados, pasmados, aturdidos, intranquilos. Evidentemente que o Senhor poderia evitar ou impedir previamente essa tempestade. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seria uma oportunidade para que ele respondesse melhor aquela grande pergunta: quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. No versículo 26 nós lemos: Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Alguns acham aqui que repreendeu, que é a mesma palavra grega para repreender o diabo, então a tempestade teria vindo da parte do diabo que estava do outro lado. Haviam 2 endemoniados abrigando 2.000 demônios. Então essa tempestade, esse reboliço, essa fúria aconteceu por parte de Satanás, que tentou fazer com que Jesus não se aproximasse ali de Gadara, onde ele ia confrontar os demônios. Muito pouco provável. Nós temos, na realidade, um grande livramento, um milagre do Senhor Jesus. E eu chamo a atenção dos ouvintes para as 2 repreensões aqui. Uma dos discípulos e a outra para a tempestade. As 2 repreensões que foram dirigidas aos discípulos e outra às tempestades. Quando Jesus usa a palavra tímido aqui, por que sois assim tão tímidos? Por que sois assim tão medrosos, temerários? Na sua pergunta ele já indica a razão aqui. Ao contrário do centurião que foi louvado e elogiado pelo Senhor porque tinha fé, aqui não, os discípulos são repreendidos porque tinham pouca fé. Depois de repreender carinhosamente, Jesus repreende a tempestade. O mais importante de tudo isso é que imediatamente veio a bonança. É descrito uma calmaria aqui muito bem-vinda aos marinheiros. O normal é que a calmaria não fosse imediatamente, gradativamente, mas não. Foi um milagre mesmo que imediatamente veio a bonança. Mesmo quando o vento cessa e o mar ainda continua revolto, mas aqui a calmaria veio imediatamente e se fez bonança. Incrível! Lucas diz que tudo cessou e veio a bonança. Os ventos, as ondas sincronizaram-se mutuamente, fazendo-se grande e solene silêncio. Podemos ver a natureza do poder de Jesus. Tinha poder sobre os enfermos, tinha poder sobre todas as enfermidades e tinha poder pleno sobre a natureza, a sua criação, e a tempestade imediatamente atendeu à sua ordem. Aqui no versículo 27, eu chamo a atenção dos queridos ouvintes para a reação dos discípulos diante desse milagre.
nós lemos: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ficaram estupefatos, estarrecidos. Pensavam que Jesus só tinha poder sobre os demônios, sobre as curas, e viram que o poder dele era infinitamente mais do que aquilo que eles imaginavam. Tinha poder sobre a criação, a natureza. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na realidade, houve uma manifestação natural diante de tão grande milagre. Isaías capítulo 6, versículo 5 diz: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Daniel capítulo 10, versículo 9, caiu com o rosto em terra, sem sentido depois da visão. E no capítulo 9, versículo 8, aqui do Evangelho de Mateus, as multidões ficaram maravilhadas. Nós lemos aqui: vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Paulo ficou cego depois que ouviu o Senhor. Aqui no versículo 27 diz: e maravilharam-se os homens. Talvez ficaram mais atemorizados ainda com a presença do Senhor Jesus do que a própria tempestade. Isso significa que o mesmo Jesus que repreendeu a tempestade continua agindo e que diante dele nós devemos nos maravilhar e temer diante de sua majestade e de sua natureza. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Quando ele nasceu de Maria, ele nunca deixou de ser Deus. Quando ele morreu e ressuscitou e ascendeu até os céus, ele nunca deixou de ser homem. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A Bíblia diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o universo, porque nele subsistem todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o Criador do universo todo-poderoso. Portanto, provavelmente, os discípulos ficaram mais atemorizados ali, ficaram mais maravilhados ainda com a presença de Jesus do que a própria tempestade, a própria calmaria ali. Mas eu quero concluir essa mensagem chamando a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para a admiração de Mateus. Aqui no versículo 24, Mateus descreve: e eis que sobreveio no mar. Essa expressão eis que denota uma admiração de Mateus. Assim, a vida é cheia de surpresa, cheia de admiração, cheia de injustiça. A vida cristã e a própria história da igreja tem sido comparada com esse texto, pois é adequadamente simbolizada por essa narrativa. Foi muito comum a igreja ser comparada a esse barco onde Cristo está nele, enfrentando durante a sua navegação nesse mar da vida com todas as tempestades que têm assolado a história da igreja. Às vezes a igreja passa por bonança, mas subitamente depara com as tempestades das perseguições, das dificuldades, da desesperança. Mas eis que a igreja acorda, se arrepende, levanta novamente, experimentando o poder de Deus com avivamentos e reformas espirituais e cheias do poder de Deus. A segunda lição é que ela é entendida como uma ilustração da vida cristã, essa tempestade. Quem de nós não nos identificamos com essa passagem? Muitos hinos e corinhos dizem que estamos com Cristo no barco e tudo vai muito bem. Descrição muito apropriada. Como discípulos, estamos no barco com Cristo, e aqui e ali surgem ventos da adversidade, e nos encontramos a ponto de perecer, e parece que o Senhor não faz nada, e na nossa incredulidade ficamos irritados, como os discípulos ficaram. Não te importa que pereçamos? Eles perguntaram. Mas sempre ele se levanta e age, e muitas vezes ainda age rapidamente, e pela graça e misericórdia dele experimentamos bonança. Evidentemente que isso não necessariamente tem que ocorrer. As tempestades são sempre perigosas e nem sempre conseguimos administrar os problemas. Hebreus capítulo 11, versículos 35 a 37 diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim,
até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Muitos da história bíblica e da história da igreja morreram, foram assassinados. João Batista foi assassinado brutalmente, foi decapitado. Mas o máximo que pode acontecer é morrermos. É o máximo que pode acontecer. O que importa é a certeza que ele tem poder e que ele está conosco no barco. O relevante é que ele sabe o que é melhor para nós. A fé é a certeza e convicção de que ele fará o melhor para nós. Ele atende às nossas petições, mesmo sendo pequena a nossa fé. Observe a repreensão aqui no versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Devemos aumentar a nossa fé através dos meios de graça, a comunhão, a pregação, a santa ceia, o culto, a oração, a meditação na palavra de Deus. Em terceiro lugar, na vida cristã, estamos sujeitos à tempestade. Os que experimentaram a tempestade foram exatamente os que seguiram a Jesus. Os que ficaram na outra banda não experimentaram a iminência de se afogar. Isso não significa que não experimentarão em outra oportunidade as tempestades da vida, mas a grande diferença é que Cristo não está no barco com eles. Como crentes em Cristo, naturalmente passamos por aflições, privações, dificuldades. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas coisas que fazem bem para a nossa carne podem fazer mal para a nossa alma. É pelo sofrimento que nós nos achegamos mais ao Senhor. Ele pode acalmar as maiores tempestades, inclusive as preocupações da nossa alma que nos fazem tão mal e que nos tiram a paz. Temor e admiração são marcas do crente diante da santidade, soberania, da sabedoria de Deus, do amor, da misericórdia, da bondade, da justiça, da verdade, da graça, da glória do Senhor. Que Deus poderoso é o nosso! Que grande Salvador que nós temos! Que maravilha termos esse Deus homem! Esse homem perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Sabemos que ele tem poder para realizar milagres nas nossas vidas. Mas a lição principal desse texto é o poder de Cristo sobre a natureza. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Já tinham ouvido e visto muitos milagres. A fama dele percorreu, extrapolou a região da Palestina. Nós vimos lá no capítulo 4, versículos 23 e 24. E agora eles perguntam: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Moisés disse: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Somente o Deus bendito, o Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A grande inferência desta verdade é que aponta para a natureza divina do Senhor Jesus. Temos como amigo e grande Salvador um Mestre, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Que Deus nos dê a graça de não perdermos de vista a natureza da pessoa do Senhor Jesus. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem, e será eternamente Deus homem. Que o Senhor nos abençoe. Amém.